ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, sou fisioterapeuta e idealizadora das clínicas Neuroreadaptar de Maringá, Arapongas, Loanda e Colorado. Hoje nós estamos aqui com a doutora Andresa Teixeira. Ela é endocrinologista pediátrica e ela é especialista na trissomia do 21. Seja muito bem-vinda, doutora Andresa. Muito obrigada pelo convite. Doutora, conta um pouquinho para as pessoas o que te levou a motivar a procurar a formação da medicina e partir para a área da endocrinologia. Então, eu, na verdade, no ensino médio, eu não queria fazer medicina. Eu queria fazer faculdade de História. Olha que interessante. Nada a ver, né? Uhum. E só no último ano foi que eu decidi fazer medicina, porque eu realmente achei que com a medicina eu conseguiria impactar mais a vida das pessoas, que era o que eu queria num primeiro momento, né? Então eu cheguei a pensar em direito, cheguei a pensar em psicologia, e aí escolhi medicina. Durante os primeiros anos da medicina, eu queria fazer psiquiatria, porque achei que eu ia realmente, conseguir ter um impacto maior. Mas aí eu conheci a pediatria, aí lascou-se, né? Eu vi que realmente o que eu queria era cuidar de crianças. Daí eu concluí a faculdade, fiz a residência em pediatria. E na residência de pediatria, que é como se fosse uma pós-graduação, né? Uhum. Eu conheci a endocrinologia pediátrica e me apaixonei completamente. E acabei seguindo para a endocrinologia infantil. E assim estou há 24 anos. Olha, quase fazendo bodas de prata. Pois é, já tenho 26 anos de medicina. Sim. E 24 anos na endocrinologia pediátrica. Endocrinologia. E o que te levou a buscar se especializar na trissomia do 21? A trissomia do 21 sempre fez parte do meu atendimento. Como as crianças e adolescentes com a T21 têm muitas questões endocrinológicas, é muito frequente, né? Acaba que é um público que nós, endocrinopediatras, atendemos bastante. E aí, em 2019, eu tive meu filho, Antônio, que tem trissomia do 21. E nessa busca por se existia alguma novidade, algo a mais que, de repente, eu não soubesse, né? Eu descobri um novo mundo que não era ensinado nas faculdades, né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação em trissomia do 21, fiz uma pós-graduação na abordagem multidisciplinar. Então, eu realmente acredito que esse acompanhamento ele tem que ser multidisciplinar. Sim. Fiz alguns cursos de nutrição, suplementação na T21 e, com isso, acabei me especializando. Doutora, como que uma pessoa ela pode perceber se um filho ou se é na gestação, como é que descobre essa trissomia do 21 que muitas pessoas conhecem como síndrome de Down? Sim. Na gravidez, a gente pode ter algumas pistas, né? Então, na gravidez, a gente pode ter a alteração do ultrassom que mede a translucência nucal, que é aquela medidazinha que faz aqui da nuca, né? Da distância entre o osso aqui do crânio e a pele. Mas nada disso é específico, tá? Uhum. Então, pode ter a ausência do ossinho do nariz, né? Ainda que demora para se desenvolver. Pode ter algumas outras características que dão pistas da possibilidade de uma condição genética, mas não fazem o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico no pré-natal, ou a mãe vai fazer o exame que é o NIPT, que é uma sigla em inglês para um exame pré-natal não invasivo, onde é colhido o sangue da mãe, procura-se no sangue da mãe as células do bebê, porque a gente está trocando células pela placenta, né? Sim. E aí essas células são analisadas para procurar condições genéticas mais comuns, como a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a trissomia do 18,
né? A trissomia do 13, a síndrome de Turner, que é uma condição genética associada aos cromossomos sexuais, ou a síndrome de Klinefelter. Outra opção é fazer uma punção, que a gente chama de amniocentese. É bem seguro, com uma agulha muito fininha, faz uma punção, colhe o líquido amniótico e aí procura as células do bebê nesse líquido para também fazer a análise genética, né? Sim. Mas muitas gestantes não fazem esses exames, nem são orientadas, ou quando você tem um pré-natal que está tudo indo, né, conforme o esperado, os ultrassons todos normais, sem nenhuma pista dessas do ultrassom, né, Sim. acaba que o diagnóstico vem só após o nascimento. E aí, quando o bebê nasce, o pediatra, atento, acaba percebendo algumas características que são muito comuns nas crianças, nos bebês com T21, né? Os olhinhos mais amendoados, né? A face um pouquinho menor, a orelha pequenininha, muitas vezes posicionada um pouquinho mais para baixo, a hipotonia dos músculos, então é aquele bebezinho mais molinho, né? A frouxidão dos ligamentos, enfim, pode ter cardiopatia. Sim. Né? Metade das crianças, dos bebês com T21, tem algum tipo de cardiopatia. E aí, essas características fazem com que o pediatra desconfie da trissomia 21. E aí, ele vai pedir um exame de sangue, né? Que é o cariótipo, para também fazer a análise genética das células e confirmar a trissomia e confirmar qual o tipo da trissomia que aquele bebê tem. Tá joia. Então, já desde da gestação, né? A translucência nucal, ela é feita com que mês de gestação? 12 semanas 12 de gravidez. semanas, é bem precoce. Bem no início. Então, bem já no pode início. ser que detecte. Quando ela quando não aparece nesses ultrassons, por que não aparece? E aí, quando nasce, observa-se que ele tem a trissomia. Por que às vezes, não sei se pode falar que é erro, né? Mas por que acontece isso? Não é um erro. É porque o seu bebê não tinha esse acúmulo de líquido aqui, né? Vou usar como exemplo a minha história, né? Meu filho não tinha nenhuma alteração ultrassonográfica, nenhuma. Sim. Ultrassom feito com muita qualidade, como ele não tinha também cardiopatia, nada apareceu. Mas eu fiz esse exame, o que colhe o sangue da mãe, o tal do NIPT, eu fiz por vontade própria, porque eu já era uma gestante com mais de 40 anos, Sim. Eu sabia que a chance de alguma condição genética era maior, né? E apesar disso não ser um problema para mim, eu queria me preparar exatamente para na hora que ele nascesse, eu pensar nele. Sim. E não pensar numa condição genética. Sim, né? sim. Mas isso vai muito da família, das condições do atendimento, das crenças de cada um. Tem pessoas que preferem, não. Isso não muda nada para mim, deixa para a gente saber na hora do parto. Sim. Então, não é uma unanimidade dizer que a gente deveria fazer esse tipo de pesquisa pré-natal. Sim, sim. É mais relacionado a isso mesmo, né? Tem famílias que querem saber tudo, tanto que faz aquele exame de sexo logo que no início, e tem famílias que não, tá tudo certo, gente. Deixa nascer. Conforme for vir, se tiver alguma coisa, uma intercorrência, a gente vai lidando com aquele processo ali na frente, né? Exatamente. Mas eu acredito que a maioria das mães devem, assim, na porcentagem, a maioria deve querer conhecer, saber se está tudo certo. Principalmente em cidades de grande centro, assim. Eu, particularmente, acho que todos deveriam ter acesso a esse exame pré-natal, o NIPT, porque é um exame seguro, é um exame que não coloca o bebê em risco de forma alguma, é coletado no sangue da mãe. Sim. E se você descobre, por exemplo, que o seu bebê tem a trissomia do 21, você se prepara mais no pré-natal. Aí você vai fazer o ecocardiograma fetal, né, para ter certeza se tem ou não cardiopatia. Vai nascer num hospital onde tenha melhores condições, onde tenha uma UTI neonatal, porque a gente sabe que o risco de um bebê com trissomia do 21 fazer algum desconforto respiratório ao nascimento, precisar de algum tipo de assistência,
é maior. Uhum. Então, eu acho que esse preparo ele é interessante, né? Sim, sim. E dá tempo de todo mundo amadurecer a ideia antes do nascimento do bebê. Sim. E o bebê, quando ele tem essa cardiopatia, ao nascimento, ele tem que passar por uma cirurgia? Não tem? É acompanhado? Depende da cardiopatia. A maioria das cardiopatias não precisa de cirurgia imediata, das cardiopatias relacionadas à trissomia 21. Sim. Mas precisa de um acompanhamento, precisa de medicamento, precisa de avaliação de um cardiopediatra, precisa fazer o ecocardiograma do bebê logo depois que o bebê nasce. Então, são alguns cuidados a mais que, quando você já tem esse conhecimento, você se prepara, né? Sim. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a parte de pacientes ali que chegam, de crianças que chegam para você sem ter um diagnóstico, né? Qual que é o olhar da endocrinologia desde a infância, acredito que até ali a adolescência, né? Qual que é esse olhar, fora da trissomia 21? Uhum. Para qualquer criança, com trissomia ou sem trissomia, o acompanhamento endocrinológico ele acaba sendo um acompanhamento bem rico, né? Sim. Porque as questões endocrinológicas, elas envolvem crescimento, né? Ganho de peso, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da puberdade. Então, os problemas endocrinológicos, eles acabam impactando a saúde geral da criança. Né? Isso faz com que o endocrinologista acabe olhando, não é o tipo do especialista que olha uma parte, né? É o tipo do especialista que olha a criança ou adolescente como um todo. Né? Porque se a gente for pensar as glândulas que a gente vai avaliar, né? Tireoide tem impacto em uma série de coisas, né? Crescimento, desenvolvimento, metabolismo, né? Hormônio do crescimento, o pâncreas que produz a insulina, todos os outros hormônios que controlam o metabolismo do cálcio nos ossos e tantos outros que acabam influenciando na saúde geral da criança, né? O hormônio comanda muita coisa. Sim. Né? Ele vai ditando o que pode acontecer, né? Sobre o crescimento e tantas outras coisas. Lembrando que mesmo uma pessoa tenha a trissomia do 21, e outra que não tenha, o hormônio corre normalmente. É igual, né? Exato. Não tem diferenças grotescas. Talvez tenha um pouquinho, não tem. Tem algumas particularidades, é lógico, né? Pela condição genética da T21. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas com T21 vão ser um pouco mais baixas do que o esperado, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que tolerar todo tipo de baixa estatura. Né? Se eu vejo que está uma baixa estatura muito significativa, eu tenho obrigação de investigar outras causas. Não é porque a criança tem trissomia do 21 que ela não pode ter mais nada, né? Então, a gente tem que ficar de olho em tudo, igual a gente fica com qualquer criança. Sim, eu imagino. E aí pode ter situações relacionadas, por exemplo, trissomia do 21. Essa trissomia do 21, ela pode ser celíaca? Ela pode? Pode. Ela pode ter... pode ser autista? Pode ter um TDAH? Sim, né? é claro. Problemas do neurodesenvolvimento. É claro. E aí a doutora vai organizando. O hormônio, ele altera essa parte de aprendizado, qualidade do sono, a gente sabe que é muito influenciada, né? Poderia falar sobre essa situação? Sim. Por exemplo, o hormônio da tireoide, né? Ele é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo, para o aprendizado. Então, a gente precisa que o hormônio da tireoide esteja regulado. Nas crianças com T21, até por nós temos a situação da deficiência intelectual, aí a gente quer mais ainda que o hormônio da tireoide esteja regulado. Né? Porque eu tenho que tirar tudo que possa atrapalhar o desenvolvimento daquela criança. Né? Eu já sei que haverá uma dificuldade no aprendizado. Isso é certo, né? Todas as crianças e adolescentes com trissomia do 21 têm uma deficiência intelectual, mesmo que seja leve. E aí eu vou deixar um fator a mais atrapalhar? Não vou. Então eu vou me preocupar. Né? E qual que seria o sinal que a família pode entender que vai... Assim, tá mostrando no corpo ali que pode ser algo da tireoide?
Então, complicado. Por quê? Porque os sintomas do hipotireoidismo, que é a baixa produção dos hormônios da tireoide, eles são muito inespecíficos. Então, por exemplo, cabelo quebradiço. Pode ser. Pele seca. Todas as crianças com T21 têm pele seca. Dificuldade do aprendizado. Baixa estatura. Então, a verdade é que nesse grupo específico de crianças com T21, a gente precisa monitorar sempre com exame de sangue. Sim. Porque os sintomas, eles são muito inespecíficos, né? Nas outras crianças que não têm a trissomia ou que não têm nenhuma condição genética que afete crescimento, desenvolvimento, daí a gente pode tentar ficar um pouquinho mais atento a esses sintomas. Começou a ficar mais sonolento, a pele mudou, o cabelo mudou, vinha crescendo bem e começou a diminuir um pouco o ritmo de crescimento. Daí eu vou pesquisar não só o hormônio da tireoide, Sim. como também vários outros fatores que possam atrapalhar o crescimento dessa criança. Sim. Tá? Sim. Crescimento, desenvolvimento, puberdade andam juntos. Sim. Em que momento você acha que o pai ele tem que procurar um endocrinologista infantil, mesmo tendo a trissomia ou não, né? Porque pode acontecer dele estar indo acompanhando ali com o pediatra e não necessariamente, às vezes, o pediatra consegue detectar algo, né? Então, via de fato, assim, quando que é ideal que se procure um endocrinologista infantil? Na grande maioria das vezes, é o pediatra que vai encaminhar. Se a criança estiver fazendo o acompanhamento de puericultura, que é aquele acompanhamento de rotina pediátrico. Sim. E aí, com isso, o pediatra vai avaliar o ritmo de crescimento, que é a velocidade de crescimento, vai avaliar os sinais de puberdade para detectar eventualmente uma precocidade ou um atraso da puberdade, vai avaliar o peso em relação à altura para ver se essa criança está desenvolvendo uma obesidade, por exemplo, Sim. né? Que infelizmente estamos vivendo uma epidemia de obesidade infantil, e vai avaliar todos esses outros sintomas. Pediatra é um médico muito atento, né? Nesse Sim. sentido de desenvolvimento, de crescimento. Porém, algumas crianças não fazem o acompanhamento regular pediátrico. Acaba que na correria do dia a dia, né? Só vai quando fica doente. Sim. E aí vai para ver algo pontual e acaba perdendo esse acompanhamento de rotina. Então, aí vai depender da percepção dos pais. Sim. Então, percebeu que não trocou o número da roupa, não trocou o número do sapato, quer dizer, parece que deu uma parada aí no crescimento. Ou apareceu algum sinal de puberdade antes da época adequada. Ou a criança vem ganhando peso, não precisa esperar chegar na obesidade. Sim. Mas, nossa, esse ano ganhou peso demais, né? Alterações do sono. Enfim, notou alguma coisa de diferente, né? Pode sim procurar. Ou procura o pediatra de confiança para confirmar aquela suspeita e depois ir ao endócrino, ou marca o endócrino pediatra. Sim. E o que leva uma criança a ter puberdade precoce? Tem fator assim? A puberdade precoce ela é multifatorial. Ela não acontece por uma questão só. No geral, ela não tem uma causa definida, assim, algo grave, por exemplo, um tumor, alguma coisa. Na grande maioria das vezes é o que a gente chama de puberdade precoce idiopática, que é aquela sem uma causa definida. Mas tem vários fatores que influenciam, né? Como, por exemplo, o ganho de peso, principalmente nas meninas. Sim. Então, hoje, com o aumento da obesidade infantil, também vem junto o aumento da puberdade, da incidência de puberdade precoce, principalmente nas meninas. O excesso de telas, né? Então, isso também é algo que é uma luta que está difícil, né? Outra coisa são os aditivos químicos, os aditivos cosméticos, as contaminações mesmo da nossa vida moderna, né? Então, a gente tem contato com muito produto químico.
que às vezes para uma pessoa mais sensível ou que se expõe com mais frequência, isso pode sim alterar alguns hormônios, não só os hormônios da puberdade, Sim, tá? eu acredito que é porque Mas também a outros família, hormônios também. ela não vai se atentar. Talvez alguns não conheçam, não saibam que às vezes uma simples maquiagem pode fazer essa alteração, É uma né? informação Ou que a uma gente tem que alimentação. propagar. Isso, e a nossa alimentação realmente, ela está totalmente mudada. E o dia a dia, na correria, agora as mães Exato. também estão tendo que ajudar dentro de casa, a maior parte das mães, Uhum. e aí não tem esse olhar 100%, e a criança, eu chego cansada e vamos comer o que tem aqui, porque eu tô cansada, né? Sim. Muito acontece isso. E acaba que os ultraprocessados, né, os alimentos processados e principalmente os ultraprocessados estão muito dentro da nossa vida, principalmente no lanche da escola. Uhum. Lanche da escola é um problemão, Sim. né? Porque a gente tem muitos alimentos industrializados, é o que é mais fácil, é o que vai na hora da correria, e muitas famílias encaram o lanche escolar como uma exceção, mas na verdade não é uma exceção, é uma regra, é uma rotina, que é todo é dia. algo que é todo dia, né? Então a exceção é a besteirinha lá do sábado, do domingo. Uhum. O lanche da escola não pode ser uma exceção. Sim. Ele tem que ser saudável porque ele faz parte da rotina do dia a dia. Sim, sim. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Do que é a nossa rotina saudável, exatamente para a gente ter o sábado e domingo para poder, né? Para poder extrapolar. Fiar o pé na jaca, isso. né? Comer um docinho e tudo mais, né? Comer um docinho, assistir um pouquinho mais de TV, né? Mas se a gente não tiver esse equilíbrio com a semana, com a rotina da semana, aí não tem como. Então, a alimentação, ela pode influenciar negativamente na questão hormonal. Sim, com certeza. O açúcar. A alimentação influencia em tudo. Excesso de açúcar, aditivo químico, excesso de gordura. Foi-se o tempo que a gente só tinha que se preocupar com a quantidade do alimento. Hoje em dia eu me preocupo muito mais com a qualidade do que com a quantidade. Porque às vezes você come pouco, mas come mal, vamos dizer, mais industrializado. Exato. É pior do que você comer mais arroz e feijão dentro da tua casa, a proteína ali. Com certeza. É mais complicado. E até na hora da gente comer o nosso docinho lá do final de semana, a gente deveria escolher um doce de verdade. Sim. Né? Sim. Eu converso isso sempre com as famílias no consultório, né? Então, em vez de comprar lá um chocolate super industrializado, cheio de conservante, corante, acidulante, faz um brigadeiro, Sim. que pelo menos é um doce de verdade. Faz um pudim. Sim. Faz um bolo caseiro. Aham. Então, por que a alimentação antigamente era mais saudável, né? E muitas avós ainda falam, mas eu comia doce e não acontecia nada. Mas era doce de verdade. Sim. Era uma compota de fruta, era um doce de verdade. Não era esse doce que... processado, né? que a gente nem sabe dizer tudo que tem ali dentro. Porque com certeza não vem no rótulo, né? Tudo eu acho que não. E o tempo, né? E o tempo que se mantém isso dentro de uma embalagem. Quer dizer, o que tem dentro. Tem que ter muita química. Porque o doce, a compota é rápida ali. Se você não consumir, ela vai estragar. Né? Alimento de verdade estraga. Alimento de verdade estraga. Né? Você compra lá, você vê um pão, você pega um pão caseiro. Mas não tenho tempo. Tá, mas vai na feira ou vê alguém que faça um pão caseiro. Você pega um pão caseiro lá, 100% integral. Deu 2 dias, 3 no máximo, ele estragou. Você pega o pão de forma, Sim, que tem um monte de aditivo químico. Pega a tal da bisnaguinha, que todo mundo adora mandar para a escola. Um monte de aditivo químico. Sim. O negócio demora para estragar. Por que será, né? Meu Deus, então, né? Eu já ouvi falar assim, olha, melhor do que você, às vezes, comprar um pão francês ou a bisnaguinha. Pão francês não, desculpa, a bisnaguinha. O de forma e a bisnaguinha, compra o pão francês, porque ele já endureceu, um dia, o negócio já não ficou mais... Exato. Né? Mas eu acredito que é pela quantidade de aditivos, né? Que vai tendo, assim, tá? Existe pessoas que, então, pode iniciar precocemente alguma alteração
endócrina ou muito tardiamente, isso é de diagnóstico ou em crianças que não tem nenhum problema ali, vamos dizer assim, algum diagnóstico pode acontecer? Se você puder comentar assim, qual é a criança que você pegou mais nova em que você observou uma alteração hormonal que não era para acontecer naquela época e depois uma com mais idade e que não era para acontecer ali naquela época? É que depende da alteração hormonal que você está pensando. Então, vamos falar, por exemplo, de obesidade, que é Sim. né, uma epidemia, como a gente falou. Uhum. Sim, tem crianças com obesidade muito jovens, né? Sim. E aí com alterações consequentes da obesidade, que há poucas décadas atrás a gente só via isso em adulto com mais de 40 anos. Sim. Né? Então, hoje, a gente pega crianças muito jovens, já com gordura no fígado, que é a esteatose hepática, com aumento da insulina, ou seja, como se fosse um pré-diabetes, né? Já indicando que o corpo não está conseguindo lidar bem com aquele excesso de açúcar. Sim. Então, alterações realmente que não era para a gente ver numa criança jovem, numa criança que era para estar brincando, gastando energia, e não sentada olhando o celular e comendo produtos industrializados. Também tem isso, né? Essa falta de atividade física, É. porque na nossa infância nós éramos mais Todo mundo soltos, livre. brincando, subindo em árvore. Hoje não, né? Que a gente brinca com a criança de apartamento. Mesmo que não é em apartamento, é dentro de casas, assim, que não Sim. pode mais ficar saindo e gastando essa energia. E aí isso também interfere, porque você consome, né, a caloria, E mas não você não gasta. gasta essa caloria. Mas a gente tem que se adaptar. Sim. O mundo mudou, não tem como voltar atrás, Uhum. né? E a gente precisa se adaptar. Sim. Então, não é mais seguro deixar a criança na rua brincando até de noite? Não, não é mais. Uhum. Mas a gente tem que se adaptar. Sim. Né? Tem parques hoje na cidade que Tem o adulto pode levar, parques, né? tem brincadeiras que você pode fazer em casa. Tem que encontrar uma opção, Sim. né? Eu sou de uma cidade grande. Passei toda a minha infância e adolescência numa cidade muito grande. Sim. E sou garota de apartamento, Aham. né? Sempre vivi em apartamento. E não deixei de brincar por causa disso. Sim. Até Sim. subir e descer nas escadas do prédio eu fazia para gastar energia. Aham. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente se adapta com o que a gente tem. Que a gente não pode simplesmente dizer, ai, puxa, não tem mais como brincar, então vamos deixar ficar Sim. o dia inteiro assistindo TV. Aham. Ai, puxa, mas eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para cozinhar. Então eu vou comprar tudo pronto, Uhum. né? É difícil? Eu também sou mãe, também cuido das coisas da casa, né? É difícil, mas a gente vai tentando. Faz grande quantidade de comida e congela, né? Faz os lanchinhos para a escola e congela. Vai colocar a criança na TV, então coloca, sei lá, uma música para a criança dançar ou alguma atividade que ele possa imitar, mexendo o corpo. Sim. Vamos tentar adaptar com o que a gente tem. Sim. A casa é pequena, vamos botar para pular corda, que não ocupa muito espaço. Né? A gente vai se virando. Sim, sim. E conforme for passando a idade, né, sobre a obesidade, qual foi o caso, assim, que você falou assim, nossa, essa criança, por exemplo, sei lá, com 12 anos, ela já estava com uma obesidade muito ultrapassada ali, chegando a riscos de vida e tudo mais. Você chegou a ter casos assim ou não? Sim, sim. Eu já tive crianças de 3 anos de idade que pesava mais que um adulto, que uma adulta magra, pesava mais que eu, por exemplo. E já tive adolescentes com mais de 150, 160 quilos. Meu Deus. Isso pode acontecer. E na história de vida foi mesmo alimentar. É sempre multifatorial. Então, tem a predisposição da própria pessoa, Sim. tem a questão do sedentarismo, tem os erros de alimentação, tem os transtornos de ansiedade, que podem acabar fazendo com que, principalmente os adolescentes, né, comam por uma compulsão. Sim. Né? Não está comendo por fome, está comendo para tentar
curar um outro sentimento que não vai curar com o alimento. Sim. Então, é multifatorial. Sim, sim. Nesses casos, principalmente os mais graves, não é uma coisa só que está influenciando, né? Por isso, o acompanhamento também precisa ser multidisciplinar. Sim. E quando a família ela chega com um bebezinho com síndrome de Down, como que é a sua consulta? Como é que é a rotina ali de consulta, de orientação para as mães? A Inat 21 é uma consulta um pouquinho diferente, no sentido de que na primeira consulta eu preciso dar toda uma explicação. Muitas famílias chegam que nem sabem o que é a trissomia do 21. Sabem assim, meu filho tem síndrome de Down. Falaram que tem síndrome de Down, mas não sabem o que é a síndrome de Down, o que é a trissomia do cromossomo 21, o impacto que isso pode trazer para aquela criança e também a capacidade incrível que aquela criança tem. Sim. Né? Então, a gente precisa gastar um bom tempo com toda essa conversa, tentando explicar da forma mais simples possível, porque não são pessoas da área da saúde, na maior parte das vezes, Sim. mas também dando informação pertinente para aquela pessoa não desistir de procurar estímulo, de procurar apoio, de procurar ajuda para o desenvolvimento do filho. E aí falar dos riscos de algumas questões de saúde, Sim. encaminhar para todos os médicos especialistas que vão precisar acompanhar em conjunto, Sim. encaminhar para as terapias de estimulação, que Sim. tem que ser o mais precoce possível. Sim. Então, já recebi, por exemplo, bebês com quase 2 anos de idade que nunca tinham feito nenhuma terapia de estimulação. Que em algum momento alguém falou assim, se tiver um atraso grande, aí você procura. Não, a gente tem que evitar o atraso grande. Sim. Então, na T21, assim como na pediatria em geral, né, a gente trabalha muito com a medicina preventiva. Então, eu não vou esperar a encrenca acontecer para depois eu tentar resolver. Eu Sim. vou me antecipar. Sim. Então, se eu já sei que aquela criança tem alguns riscos maiores, eu vou me antecipar. Sim. Assim como em qualquer outro caso, né? Se eu já sei que existe né? Por exemplo, vamos falar da pediatria geral. Se eu já sei que os bebês têm um risco maior de desenvolver anemia quando a gente está naquela transição da alimentação, né? De amamentação para comida, Sim. a gente já se antecipa, não é assim? Baseado na ciência. A gente Sim. dá profilaxia com ferro, faz isso, faz aquilo. É a mesma coisa. Hoje nós temos mais conhecimentos. Nós temos os conhecimentos genéticos, que há muito pouco tempo atrás a gente não tinha. Né? Então, a gente tem o conhecimento de quais os genes que estão triplicados na trissomia do 21. E isso também nos ajuda a nos antecipar a algumas questões. Sim. Que vai baseando, né, em todo o processo científico. Isso. Porque se já existe em a maior parte dos casos, então a doutora vai antecipando. Exato. Né, a questão do ferro. Exato. Que interessante. Porque assim, a gente está num grande centro. Não grande centro, está num médio centro, vamos dizer assim. Um centro de muita reabilitação, onde tem muitos médicos bons, né, com bastante formação. Sim. Mas tem cidades que não. Assim como esse podcast, ele vai longe, né? Vai fazer orientação para muitas pessoas. Então, quanto que é importante essas pessoas até estarem ouvindo esse teu olhar, né? E estarem entendendo esse teu olhar, para que elas possam entrar no alerta e falar, eu preciso buscar. Até porque eu acredito, assim como eu trabalho com a neurologia, né? Como fisioterapeuta, mas a intervenção precoce, ela é importante. Mesmo que, às vezes, se ela já tem a trissomia, né, já existe um fator. Ela inicia precocemente e eu possa desenvolver a ponto dessa pessoa ter um prognóstico social, ter um emprego, ter uma vida, uma autonomia, né? Poder, quem sabe, um dia morar sozinho. Por quê? Os pais não ficam aqui a vida inteira. Meu sonho! Né? Então, o quanto que é importante a gente poder fazer essa intervenção, se é na fono, se é na fisioterapia, se é na terapia ocupacional, as áreas que são necessárias para o bom desenvolvimento, né? Hoje, nós temos alguns pilares que a gente segue para o acompanhamento da trissomia do 21. Então, primeiro pilar
é ter algum médico especialista que possa nortear a família. E não estou falando isso puxando sardinha pro meu lado, não, viu? É porque realmente tem que ter alguém que se interesse em estudar um pouco mais sobre as novidades, sobre os novos aspectos. A informação é muito ampla, não tem como o médico conseguir abordar tudo que gostaria de estudar. Então, acaba tendo os especialistas por isso, né? Porque a gente não dá conta de aprender tudo, né? O segundo pilar é a estimulação precoce, né? Que isso já está muito sedimentado, né? Que aí o céu é o limite, né? Físio, fonoterapia ocupacional, eu diria que é o básico, assim. Mas a gente tem musicoterapia, ecoterapia, psicomotricidade, psicomotricidade aquática, e, enfim, né? E tantas outras terapias que podem ajudar. Terceiro pilar é uma alimentação saudável e diferenciada. Então, para todas as crianças, alimentação saudável. Na T21, um pouquinho diferenciada por conta das particularidades do trato gastrointestinal. Então, tem algumas questões que a gente, né, precisa levar em conta. O quarto pilar é a prevenção, são as consultas preventivas. Então, vai no oftalmo? Vai. De 6 em 6 meses, depois uma vez por ano. Mesmo sem ter queixa? Sim. Porque quando a criança começar a ter queixa, provavelmente ela já está enxergando muito mal. Então, a gente tem uma rotina aí de especialistas, neuropediatra, oftalmo, otorrino, ortopedista, que vão acompanhar, que seja uma vez ao ano, só para fazer aquele geral baseado nas necessidades da pessoa com T21 e falar, ok, beleza, tudo indo conforme esperado, volta no que vem. Então, essa prevenção ela é muito importante. E o quinto pilar é a suplementação, que eu particularmente acredito bastante, tem embasamento científico, né, como o metabolismo das pessoas com T21, ele é alterado, o metabolismo celular, ou seja, o funcionamento lá dentro de cada célula. Ele é alterado por conta dos genes que estão triplicados, né, do material genético que está triplicado, isso acaba causando uma desorganização ali. E a gente consegue, com alguns suplementos, dar uma reequilibrada. Não é cura, ninguém precisa de cura, até porque nossos filhos com T21 não são doentes, tá? É uma característica dos nossos filhos, é uma condição genética, mas eu consigo dar uma reequilibrada. Tem alguns suplementos que estimulam a parte cognitiva, alguns outros que podem ser usados para melhorar o sono, e aí tudo tá alinhado, né? Se eu melhoro o sono, eu estou mais concentrado no dia seguinte, eu aprendo melhor. Se eu melhoro o sono, eu produzo mais hormônio de crescimento durante o sono. Né? Se eu estimulo a parte cognitiva, se eu faço a fisioterapia, por exemplo, eu ganho uma postura melhor, menos hipotônica, né? Eu faço, consequentemente, uma melhor digestão. Consequentemente, eu durmo melhor. Consequentemente, eu escrevo melhor depois na escola. Então, tá tudo interligado. Numa criança que não tem nenhum desafio de aprendizado ou de, enfim, ou de motricidade, a gente acaba não percebendo. Tudo vai indo tão natural que você acaba não percebendo como tá tudo interligado, né? Então, o engatinhar lá do bebê tem a ver com coisas que ele vai fazer 5 anos depois. Né? Então, é tão bacana a gente conseguir entender todo esse entroncamento aí do desenvolvimento para conseguir levar isso a favor de uma criança que tenha deficiência intelectual, hipotonia muscular. Eu não digo só na trissomia do 21, não, tá? Tem muitas crianças prematuras que que nasceram prematuros e por isso tem algumas questões ligadas a isso. A gente tem que coordenar. Isso. Coordenar todo o acompanhamento. É o que eu falo, o corpo ele é integrado, não é? Então, uma boa alimentação traz uma disposição,
né? Porque você tem o seu corpo com as suas vitaminas ali. Se o corpo não está conseguindo absorver, talvez de uma forma ali, de repente consome menos, entra com essa suplementação, para que realmente possa acontecer o desenvolvimento. Eu tive alguns pacientes com síndrome de Down, né, do T21, e eu falo que é tão gostoso de atender eles, porque a gente consegue, principalmente relacionado à marcha, a gente consegue fazer eles se desenvolverem rapidinho, né? Rapidinho que eu digo dentro da neurologia. Que a neurologia tem a paralisia cerebral, também que tem muita dificuldade para chegar até o desenvolvimento da marcha, né? Mas muitos casos é uma graça, porque assim, você também, dentro da fisioterapia, a gente também trabalha a cognição, a percepção, o olhar para saber, olha aqui, a gente vai colocando obstáculo para ele ir olhando para o chão, para saber aonde é que ele está pisando, né? Então passa por essas fases, às vezes com andador, às vezes não. A maioria dos meus não precisaram, né? Da forma que a gente foi fazendo o desenvolvimento neuropsicomotor ali, até chegar a ponto de ficar em pé, a gente conseguiu desenvolver a marcha sem precisar do andador. E a maioria, pelo menos para mim, né? Foi interessante, assim. Mas qual foi o prazo? Eu vou falar assim que dentro de 1 ano, mais ou menos, né? Do que a criança chega ali pra gente, dentro de 1 ano a gente consegue desenvolver. Tem a hipotonia. Então, a hipotonia é como se a criança fosse um pouco mais molinha. Sim. Então, nós temos alguns manejos que a gente consegue ajudar nessa hipotonia, Com certeza. né? Isso, e aí ela desenvolver. Depois vem o pular, o correr, que daí ela pode ir para uma atividade física, ela pode ir para brincadeiras, né, fora, vai para natação, vai para futebol, vai para coisas que as mães gostariam que toda criança fizesse ali na infância. E né? vão fazer, né? Sim, sim. Com o tempo, a gente vai até substituindo, se é que eu posso dizer assim, parte das terapias pelos esportes, pelo convívio social, né? Sim. Mas sempre entendendo que cada criança é única. Sim. Então, terão as crianças que vão se desenvolver mais rápido, outros vão demorar mais, outros têm outras questões neurológicas associadas. Aí uma criança que tem a trissomia 21, tem TEA, tem TDAH, e isso acaba, é lógico, dificultando mais o aprendizado, assim como qualquer outra criança. Sim. Ninguém vai ser igual só porque tem o cromossomo 21 extra. Sim. É um cromossomo só. E o menor do nosso corpo, né? E todos os outros cromossomos, né? Que você herdou da sua família, com todas as particularidades, eles é que vão se sobrepor. Sim. Então, a trissomia do 21 é só um detalhe. Sim. Não é quem define os nossos filhos. E não é quem vai definir a vida adulta, Sim. né? E hoje, as possibilidades são muito maiores, né? Muito maiores. Tanto que a expectativa de vida, não sei se você sabe disso, mas a expectativa de vida de uma pessoa com trissomia do 21, no último século, posso dizer assim, até menos que isso, subiu de 17 anos, 15, 17 anos, que era a expectativa de vida, para 60, 70 anos. Olha só. Quer dizer, então, praticamente nossos igual filhos qualquer vão uma outra ficar pessoa. velhinhos e vão cuidar da gente. Sim, sim. Até porque hoje, a medicina evolui, toda a área da reabilitação evolui, então a gente consegue oferecer um suporte melhor, tem mais entendimento sobre todo o processo, né? E aí acaba unindo todas essas forças para que ele chegue aos seus 60, 70 anos ali para frente. E bem, E né? bem. Que é isso que a gente quer, com saúde, Sim. com autonomia, Sim. E com o seu potencial desenvolvido. Porque aí é o potencial de cada um. Não tem como a gente saber. Isso vale para qualquer um. Sim. Né? Qual é o potencial de uma criança, de um adolescente? É único. Sim. Né? E depende da relação interpessoal, né? Como que ele é tratado dentro da família, né? Como que a família lida com esse processo. Se a família busca o desenvolvimento, se às vezes não. Porque a gente entende que, assim, tá tudo bem. Né? Faz parte daquele ciclo e a decisão, eu penso assim, é da família. A gente está no papel de orientação, né? De poder dar indicação, qual é o caminho, mas essa relação interpessoal, né? Entre a própria família e o seu núcleo ali, né? Daquele paciente, ele pode alterar. Eu estava comentando que
Esse fim de semana eu estava dando um curso relacionado a treino locomotor. E falando para os profissionais que muitas das vezes a capacidade não é limitada no paciente, naquela criança ali, ou no adulto que for, né? Mas naquela criança. Ela pode ser a limitação do profissional, ou ela pode ser a limitação do entendimento familiar, do quanto que aquela pessoa poderia se desenvolver se ela tivesse mais estímulo, um estímulo mais assertivo, mais adequado, né? De repente tivesse entendimento, porque tem famílias que às vezes não têm entendimento. Entendimento que eu digo assim, até pedagógico mesmo, de saber o motivo, por que tem que ir atrás de situações para essa pessoa, porque eles pensam assim, é pequenininho, tá embaixo do meu braço, eu vou cuidando. Mas a gente sempre tem que imaginar ir lá na frente, ir na fase adulta. Como é que essa criança ela vai estar, né? O quanto que a gente pode proporcionar que aquela pessoa se desenvolva. Então, essa relação interpessoal, ela é complicada. O que você fala, assim, dentro da sua prática clínica, as famílias, elas têm mais adesão ou menos no tratamento? Muita adesão, na maioria das vezes. Mas, mais uma vez, a gente tem que entender que tudo é multifatorial. Sim. Quem dera que todos tivessem o acesso a tudo. Sim. Então, o acesso à informação, o acesso a terapias de qualidade, Sim. o acesso, por exemplo, à suplementação, que a gente precisa comprar Sim. e custa, Sim. né? O acesso a uma alimentação adequada. Então, o que eu vejo, pelo menos nas famílias que eu acompanho, é que hoje a relação das famílias com as crianças e adolescentes com T21 mudou muito, né? É lógico que ainda tem um pouquinho de superproteção, até porque o mundo, às vezes, é meio cruel, né? Com questões sociais e bullying e etc, etc. Mas, assim, as famílias querem muito que os seus filhos se desenvolvam. Sim. Querem muito que se tornem adultos autônomos, independentes, enxergam a capacidade dos seus filhos. Só que não dá para fazer isso sozinho. Sim. Para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia. Sim, não é assim que a gente fala? mesmo. Isso para qualquer criança. Então, você precisa ter rede de apoio, você precisa ter acesso. São muitas coisas envolvidas. Precisa de políticas públicas. Num mundo perfeito, né? Onde a gente tivesse tudo isso a favor da criança, do adolescente, do adulto com T21, eu tenho certeza que a gente teria um sucesso muito grande no desenvolvimento. Sim. E quando eu falo desenvolvimento, é você desenvolver o potencial, o seu potencial. Seu potencial. Então, eu não sei se o potencial daquela criança vai ser finalizar a alfabetização, vai ser ir para a faculdade, como tem muitos adultos com T21 fazendo faculdade, vai ser tirar a carteira de motorista, ou simplesmente vai ser autonomia para ter um emprego, continuar vivendo com os pais, mas com autonomia para ficar sozinho em casa, para ser independente, cada um com as suas características, né? Mas se todos tivessem acesso a tudo que a ciência permite, né, a tudo que os tratamentos assim, né, as estimulações, as suplementações permitem, o mundo ia ser seria diferente. incrível, né? E principalmente acesso à informação, porque se você tem acesso à informação, você também briga mais, luta mais pelo que você quer, né? Sim. E o olhar em cima da família, eu penso, Sim. porque as mães estão esgotadas. Então, por isso que às vezes manda um lanchinho mais industrializado, né? Então, quanto que é importante também, às vezes, de repente vai lá, ou na doutora Andresa, ou vai num outro profissional, e a gente consiga ter esse olhar e poder fazer essa orientação também. Mãe, você também precisa se cuidar. Será que essa mãe está faltando uma vitamina porque não dorme, porque não se alimenta direito, porque vive num nível de estresse muito elevado, né, para cuidar? E muitas vezes eu acredito também que não é que a mãe não queira, simplesmente ela está num esgotamento tão grande, né, emocional e físico, que ela não tem mais nem força. E aí ela deixa rolando. Literalmente deixa a as coisas vida acontecendo. atropela, né? Sim, ainda mais quem não tem rede de apoio, né? A gente conhece famílias que às vezes vêm de outras tem rede regiões de apoio
Isso. E nós temos um grave problema, né, nas famílias atípicas, por assim dizer, que é a ausência dos pais, né? Sim, mãe solo, né? É. Acaba ficando uma mãe solo. Infelizmente, é uma realidade do Brasil, a Sim. taxa de abandono dos pais Sim. em qualquer classe social. A taxa de abandono dos pais é muito grande, né? Então, a mãe realmente fica muito sobrecarregada. E se ela não tem a família junto, no caso, os avós da criança, é muito mais difícil mesmo, né? Porque a gente, que é mãe especial, né? Nós não conseguimos ir em todos os lugares. Então, por exemplo, eu vou planejar uma viagem, eu tenho que pensar aonde é que eu vou. Não consigo ir numa viagem onde qualquer outra pessoa iria, pela falta de mobilidade do meu filho, né? Ou não, porque não é grotesca dele, mas tem coisas que eu não vou conseguir. Sim. Né? Ele não vai suportar ficar lá tanto tempo, às vezes andando, porque para ir em tal lugar, ou o local aonde eu vou tem que ser muito próximo aonde a gente, por exemplo, o local onde a gente vai dormir tem que ser muito próximo, se for para andar, né? Do local, do destino. Então, inclusive dentro da T21, porque pela hipotonia, eles têm um cansaço maior, né? Eles vão, fadigam um pouco mais rápido do que... E como algumas crianças e adolescentes ainda estão acima do peso, porque a obesidade acaba sendo mais frequente nas pessoas com T21, Sim. Pelo próprio metabolismo alterado, pela compulsão alimentar maior, pela dificuldade em fazer alguns exercícios físicos, acaba ficando um pouco mais sedentário, enfim. Sim. Mas você falando da rede de apoio, eu não estaria aqui se meu marido não estivesse em casa com meu filho. Então, né? hoje, agora, né? nesse momento. Sim, né? sim. Então, eu tenho essa rede de apoio dele, né? Sim. Eu e ele, principalmente, no nosso dia a dia. Sim. Mas e quem não tem? Então, é aí que a gente precisa até ter mais esse olhar, né? E realmente, alguns podem ter acesso, outros nem tanto vão ter acesso. O mundo ideal não é igual ao mundo real. Não. Mas, por outro lado, se as pessoas têm informação, hoje a gente tem a internet, né? Sim. Que pode ser usada para o bem, né? Sim. Ela tem muita informação perigosa, mas ela também pode ser usada para o bem, né? Para você aprender várias formas de estimular em casa, para você ler a respeito, se informar mais, né? Sim. Então, o acesso à informação também é maior hoje em dia. Sim. Então, tem essa compensação. Sim. Mas a gente tem que ajudar a direcionar o caminho, né? Tem que dar esse direcionamento. E o ideal é que venha realmente de um profissional que esteja acompanhando aquela criança, para entender todas essas Toda a dinâmica né? familiar. Toda essa dinâmica. E realmente, gente, a internet é maravilhosa, né? Porque a gente acaba consumindo muita coisa relacionada à reabilitação e tem muitas sacadas de brincadeiras psicomotoras que trabalham a cognição e que com material reciclado, que a mãe pode construir ali com material reciclado. Lógico que basta ela ter vontade de fazer isso, né? Tempo. E tempo, vontade e tempo, que chega às vezes esgotado. Mas é isso mesmo, né? Acontece, até porque a gente tem que ajudar em casa, na parte financeira. Então, a gente acabou ganhando esse espaço justamente para isso. Mas é muita coisa legal. Então, quando eu identifico o que alguma criança possa precisar, se eu tiver essa mãe ali na minha rede social, eu já encaminho. Olha, dá para fazer assim, assim, assado. Ou a gente faz alguma orientação agora para o final do ano. A gente sempre bola algo para que possa ajudar. Porque nem sempre a mãe pode ter esse acesso, né? De tentar descobrir qual é o profissional que de repente tem algumas boas sacadas, ou algum livrinho que tenha boas sacadas que ela possa fazer 3 atividades no dia, nas férias, porque você imagina essa criança dentro de casa, né? Porque geralmente as pessoas acabam tendo seu momento também de descansos profissionais, né? E aí, principalmente fisioterapeuta, psicomotricista, né? E aí, a mãe fica assim, meu Deus, essa criança ela começa a ficar estressada dentro de casa, porque nem a mãe nem a criança tá ali preparada para receber aquelas férias. E é importante que elas possam também ter esse acesso, né? A ter esse entendimento de começar a juntar aí uns copinhos de, sei lá,
alguma coisa ali, alguma conserva, uns rolinhos de papel higiênico, um algodão, e aí começar a fazer algumas atividades. Exato. Além do que é importante, porque toda essa sensibilização ajuda em todo o desenvolvimento. Porque eu falo assim que muita prática motora, ela auxilia na cognição, né? Todo treino motor de buscar um copo, levar até a boca, esse treino motor, ele ajuda, ele ajusta o movimento, ele ajusta a força, e assim vai tendo esses parâmetros. Aí ajuda a criança a conseguir pegar algo que talvez esteja difícil, colocar uma roupa, então vai fazendo todo esse movimento fino, né? E também a gente tem que aproveitar as férias, né? Caso os pais também estejam de férias, Sim. né? Para também deixar a criança participar mais das atividades da vida diária, né? Sim. Eu acho que isso é bem importante. Sim. Claro, as crianças que são um pouquinho mais velhas, né? Não estou falando aí de bebês, de crianças muito jovens. Porque o nosso tempo é tão cronometrado no dia a dia, né? Acorda, vai para isso, vai para aquilo, vai para não sei o quê, depois vai para a escola, busca da escola, não sei o quê. Que muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas pelos nossos filhos por falta de tempo, porque senão vai se atrasar para terapia, vai se atrasar para a escola, vai. E a gente aproveita esse momento das férias para assim, tá, então vamos deixar colocar a mesa da refeição. Isso. Vai, mas se demorar, se levar um por um, se atrapalhar, tiver que... Não tem problema, ninguém está com pressa. Vai se vestir, vai tirar roupa, vai tomar um banho sozinho. Vai, né? Vai escovar o dente totalmente sozinho. Deixa, se ficar com a boquinha meio bafenta, não tem problema, ninguém vai sentir. À noite compensa. À noite você compensa. Então, também aproveitar esse momento das férias para reforçar as atividades de vida diária, que são muito importantes para o desenvolvimento e para a autonomia no futuro, né? Autonomia. Porque ao invés de parar e fazer uma atividade igual eu estava comentando, fazer o dia a dia, né? Então, vamos ajudar a mamãe a colocar a mesa do café. O que vai na mesa do café? Né? Exato. O que vai? É fruta? Daí ela vai colocando ele para pensar, né? E aí vem, vamos fazer um bolo? Como é que faz o bolo? Olha, a gente tem uma lista, então dá aquela pista visual para a criança ir observando. E aí, nisso, acaba ficando uma atividade ali de 1 hora, além do vínculo. Onde você trabalhou tudo, né? Você trabalhou a fala, você trabalhou o pareamento das coisas, você trabalhou motricidade fina, trabalhou motricidade grossa, trabalhou um monte de coisa, né? Então, dá para fazer de formas simples. Coisas até, hoje a mamãe precisa limpar, precisa lavar o quintal. Precisa lavar a garagem. Você vai me ajudar? Vou. Eu vou colocando, você vai esfregando com a vassoura. Olha que incrível, né? Então, lógico, tem que ter os momentos de brincadeira, tem que ter os momentos de livres, tem que ter os momentos para não fazer nada. Porque as pessoas estão se acostumando a estar sempre conectadas e a gente precisa de um tempo para não fazer nada, literalmente. Mas com certeza dá para botar a criança para participar das atividades sem pressa, sem horário, entendeu? Aproveitar as férias para isso. E aumenta o vínculo. Demais. Porque essa questão de obrigação, porque eu sei que a terapia é muita coisa, né? Obrigação, vai. Sabendo que o processo de trocar, entrar no carro, ir para a terapia, isso tudo um processo que poderia ser feito talvez de uma forma mais leve, mas a gente sabe que na correria, pega no colo, leva, vai. E aí coloca a criança lá, fica aguardando. As mães têm que ficar aguardando na recepção. Aí a criança volta, pega no carro de novo, coloca. Então é tudo corrida. E a criança fica assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui para brincar, aí minha mãe me leva embora. Mas a autonomia, ela vem dessa parte. Tanto criança sem nenhum atraso aí no neurodesenvolvimento, quanto as crianças que têm condição de poder participar de pequenos detalhes, né? É colocar um guardanapo em cima da mesa, que não precisa mexer com louça, mas de pequenos detalhes vai fazer ele se sentir pertencente, vai fazer ele se sentir que ele tem condição de realizar uma atividade, que ele faz parte, que aquela pessoa sentou naquela mesa, que ela viu, nossa, tem um guardanapinho que eu coloquei, ela tá usando o meu guardanapinho, olha isso, né? O quanto que é bom para a cognição até, inclusive. Com certeza. Né?
deixar a criança escolher a própria roupa, deixar, tudo bem, é férias, se sair descombinando não tem problema algum, tudo isso do dia a dia, tanto em termos de tarefas, vamos comigo no mercado, Sim. eu vou fazer uma lista, imprime de repente, se você tem como em casa, os itens da lista. Mas meu filho não sabe ler, imprime as figuras. E fala, você vai ajudar a mamãe, essa aqui é a lista, e você vai no mercado, e você vai... Você vai gastar o dobro, o triplo do tempo que você gastaria no mercado, até a criança procurar tudo, Mas quando você está num momento, né, com um tempo maior... Pode fazer. Aproveita para fazer isso. Inclusive ajuda Olha a criança... aí, dicas de atividades de férias. É isso aí. Inclusive a criança ter gosto pelo alimento, né? Saber pelo menos como é que é a maçã, pegar a maçã, colocar no saquinho, né? Maçã eu falo que é o mais comum, mas tem frutas que às vezes a criança não conhece. Então ela indo no mercado é colorido, aí ela vai observando, vai perguntando, que a criança já pega, já pergunta, ela já é mais ativa, né? É outra situação que a gente pode oferecer, que é ajudando na terapia alimentar, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por você ter participado desse podcast. Eu acredito que as pessoas que vão assistir vão ter um conhecimento muito abrangente relacionado tanto à trissomia do 21, quanto aos alertas, né? Os sinais que a gente pode perceber de que existe algo que possa influenciar, prejudicar no desenvolvimento da criança, crescimento, atenção, sono, como a doutora falou, tá? Desejo que realmente dê tudo certo com o seu filho, né? Tá criança, ainda que na vida adulta, que ele chegue aos seus 60, 70 anos, tá? E agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em poder oferecer todas essas informações para os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, foi uma delícia. Se me deixasse, eu acho que eu conversava umas 3 horas aqui seguidas. Vocês não iam aguentar, já estava querendo um chazinho, um lanchinho para a gente continuar falando mais. Fico à disposição. Eu acho que informação precisa ser divulgada, ela não é para ser retida, né? O conhecimento ele foi feito para a gente aprender e espalhar o conhecimento, né? Sim. E o que eu desejo para o meu filho, por exemplo, é o que eu desejo para todos, né? Sim. Então, o que eu gostaria é que todo mundo tivesse o mesmo acesso e se desenvolvesse bem. Ele está com 6 anos e meio agora. E já trabalho bastante autonomia, claro, né? Aquela autonomia controlada, dentro né? Da idade. Vai colocar os pratos na mesa, você vai atrás, assim, né? Mas deixa aí, você disfarça e vai atrás. Se deixar o prato cair, eu já seguro ele para não se machucar. Sim. E assim vai indo, A gente vai trabalhando no dia a dia, para que ele possa ser um menino muito feliz. Esse é o principal. Sim, é claro que eu quero que ele seja autônomo, independente, mas o principal é que seja muito feliz. Que faça o que gosta. Que é o que a gente quer para todos, né? Para todos nós, né? Isso mesmo. Que ele possa encontrar um caminho para ter uma profissão que ele goste, se sinta realizado e seja um adulto nota 10. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada. E vocês que assistiram até agora o nosso podcast, se vocês se identificaram ou conhecem alguma pessoa que possa receber esse benefício de todas essas informações, por favor, compartilhem, curtam a nossa página e agradeço a presença e até o nosso próximo RehabCast. Muito obrigada.